Graça e paz. A palavra de Deus nos diz, aqui em 2 Timóteo 4, nos diz bem assim, 2 Timóteo 4, o título é A Fidelidade e o Zelo na Pregação. Aleluias! A fidelidade e o zelo na pregação. Ô glória! No versículo 1 diz bem assim, Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. O Senhor Jesus, ele vai julgar os vivos e os mortos. Aleluias! Pela sua manifestação e pelo seu reino. Aleluias! Prega a palavra. É para pregar a palavra de Deus. Aleluias! A palavra tem que ser pregada. Ô glórias! Insta, ou seja, insista. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Aleluias! Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Aleluias! Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Aleluias! Eu não sei se você já prestou atenção, até pastores aí que estão me vendo também. Você membros, eu sou membro, eu não sou pastor, mas eu evangelizo, eu ganho almas para Deus. Aleluias! O meu testemunho é que eu ganho mesmo. Porque eu levei um tiro na cabeça de um revólver calibre 38, bala explosiva. Eu morri, fiquei quase meia hora morto e eu ressuscitei quando um homem de Deus orou em mim. Eu tenho tudo guardado, os vídeos, tudo. Tem umas fotos, tem um rapaz me atirando. A bala pegou aqui assim e ela dividiu o meu cérebro. Eu tenho tudo guardado. Então, a palavra de Deus diz aqui, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Esses mestres aqui é pastores. Vai ter muito, mas seguindo as suas próprias cobiças. Hoje você pode ver, você entra numa igreja, um pastor lê só um versículo da Bíblia e vai falando coisas que não tem nada a ver. Não tem nada a ver na Bíblia. Sendo que a palavra de Deus é que nos alimenta. A palavra de Deus é que nos abençoa. O Senhor Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus, a verdade é Deus. Aleluias! E ele ainda diz mais, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Aleluias! Então o povo precisa ouvir a palavra de Deus. Ele precisa ouvir o conhecimento da palavra. Tem que ensinar a palavra de Deus. Porque ela é que liberta, transforma, salva e muda vidas. Aleluias! Tem que pregar somente o que está escrito na palavra de Deus. Nada que... Se não tiver na palavra de Deus, não fale, não pregue. A não ser se for um testemunho. Porque um testemunho é edificante. Um testemunho é verdadeiro.
Mas falar coisas que não tem nada a ver na Bíblia. Eu já fui em pregações que nem abrem a Bíblia. O pastor fala só da cabeça dele, o que está ali na cabeça dele, mas não abre nem a Bíblia. Não ensina as ovelhas ali o que está na palavra de Deus. Se você for numa igreja dessas, que o pastor nem abre a Bíblia, ou ele lê só um versículozinho, e ele não lê muito a palavra de Deus, ele não ensina a palavra de Deus igual é para ser, sai dessa igreja, não vá para essa igreja não. Vá numa igreja que realmente ensine a palavra de Deus. Que o pastor ensine mesmo ali, ele tem vontade de ensinar a palavra de Deus para as ovelhas, para o povo. Porque tem muita gente sedento, tem muita gente com fome e com sede da palavra de Deus. E não tem quem ensine igual é para ensinar. Tem pessoas que entram na igreja vazio e sai vazio. Porque o pastor não lê o que está na Bíblia, não lê a palavra, não ensina. Não ajuda aquela alma. Aleluias. Há casos que eu já ouvi pessoas ir na igreja pedir alimentos, cesta básica, ele está passando dificuldade em casa, e aquela igreja não ajuda, não ajudou, não ajuda. Não, está errado. O dinheiro do dízimo das ofertas é para ajudar os necessitados. Manter a casa de Deus aberta e também ajudar os necessitados, ajudar as pessoas. Aleluias. Aleluias. E diz mais, como que sentindo coceiro nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Não estão dando ouvido à verdade. Estão fazendo do jeito deles. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que vai chegar uma hora que o povo ele vai ter fome e sede. Mas não é de sede de água e nem fome de comida, não. Aleluias. É de ouvir a palavra de Deus e não vai ter mais. Então, tem que aproveitar é agora. Você que prega aí, você que é um pastor, é um homem de Deus, pregue a palavra de Deus. Não tenha preguiça não. Ensine o povo, ensine as ovelhas. Aleluias. Ensine mesmo. Fale somente o que está escrito na palavra de Deus. Não inventa não, não arrodeia não. Fala o que está escrito na palavra de Deus. Abençoe o povo. Porque a palavra de Deus é que abençoa as pessoas. A palavra de Deus é que nos abençoa. O Senhor Jesus falou, vós já está limpo pela palavra que vos tenho dito. Então, a palavra ela nos limpa. A palavra ela nos limpa. Ela nos liberta, ela nos transforma. A palavra de Deus ela muda a nossa vida. Ela muda o rumo da nossa história. Ela nos salva. Aleluias. Porque a palavra de Deus é que ensina a gente o que a gente tem que fazer para agradar a Deus e o que não é para nós fazer. A palavra de Deus é a nossa bússola. Ela mostra o caminho certo. O caminho é Jesus. E nos mostra o que nós temos que fazer para deixar Deus feliz. E também mostra aquilo que não é para fazer, que se a gente fizer, Deus vai ficar triste com a gente.
o Espírito Santo vai ficar triste com a gente. Aleluias? Aleluias? Tem muitos casos aí, eu já vi. O pastor tá, muitas igrejas, o pastor tá se preocupando mais com o dinheiro, com o dízimo, com a oferta. Eles não estão se preocupando em, em pregar a palavra do jeito que é, em salvar as almas, porque a palavra de Deus ela tem que ser pregada. Eles estão preocupados só com o dinheiro, mas o dinheiro não vai abençoar eles não, porque Deus ele fica triste. Deus ele quer que o homem de Deus ele leia a palavra, ele ensine os seus irmãos, que ele evangelize, que ele pregue com amor. Aleluias. Aquele pastor que se tiver uma pessoa na igreja ou duas pessoas, ele já não faz o culto, ele não está agradando a Deus, não. Eu já vi pastor assim, já aconteceu comigo isso em igreja que eu já fui, de eu e a minha esposa e mais uma pessoa, o pastor não fazer o culto porque só tem duas ou três pessoas. Ele manda dar a mão ali, faz uma oração e despede o povo ir para casa. Não, tá tudo errado isso aí. Tem que ensinar a palavra de Deus. Tem que ler a palavra de Deus. A pessoa entra vazio, sai vazio. Eu não saio vazio porque eu leio a Bíblia em casa. Eu medito nela, eu leio ela em casa. Só a Bíblia Sagrada, eu creio que eu acho que eu já li ela umas 7 vezes, de Gênesis a Apocalipse. E ainda tem uns livros de teologia que eu medito neles também, eu estudo eles também. Mas e outros livros evangélicos que eu leio muito também. Mas eu evangelizo. Na rua eu ganho almas. Eu conto o meu testemunho, que é um testemunho forte. Levei um tiro na cabeça, fiquei 4 dias na UTI. O médico aceitou Jesus porque ele disse que ninguém escapava de uma bala daquela. Uma bala explosiva de um revólver calibre 38. Só Deus, só Deus. Deus me trouxe de volta. Eu sou um milagre de Deus, aleluias. Aleluias. Então, se tiver uma pessoa na sua igreja, se tiver duas pessoas na sua igreja, pregue para essas pessoas como se você estivesse pregando para a multidão. E aí Deus vai te abençoar grandemente. A igreja vai encher. Mas se tiver uma pessoa, duas pessoas, você não fazer o culto, pastor, não faça isso não, que Deus vai ficar triste. Abra a Bíblia e ensine a palavra de Deus para essas pessoas. Eles foram lá para se alimentar espiritualmente, se alimentar da palavra. Aleluias. Ensine. E Deus vai lhe abençoar grandemente. A sua unção vai crescer mais ainda. Aleluias. Oh, glórias. Entregando-se às fábulas, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista. Olha aí. Cumpre cabalmente o teu ministério. Cumpre cabalmente o teu ministério. Se Deus lhe chamou para ser pastor, para ser apóstolo, para ser bispo, diácono, presbítero, cumpre cabalmente o teu ministério.
Pregue a palavra de Deus. Não fale nada que não está na palavra de Deus. Aleluias. Só pregue o que está na Bíblia. Nunca fale o que não está na Bíblia. Porque nós temos que falar de Jesus Cristo. Nós temos que falar da palavra de Deus. Nós não temos que falar de coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Lembrando, se tiver uma alma, 2 almas, 3 almas na sua igreja, pregue, ensine elas como se tivesse 1 milhão de pessoas na sua igreja. E Deus vai lhe abençoar grandemente em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. O amor está esfriando, o amor está acabando. Tem muitas pessoas, tem muitos pastores que não estão mais preocupados com as almas, não. Está preocupado só com o dinheiro. Está errado. A preocupação é com as almas. É com as almas. Tem uma passagem na Bíblia que diz que o bom pastor, ele deixou ali 99 ovelhas e foi atrás da que estava perdida. Uma ovelha perdida, uma alma perdida, ela precisa de muita atenção. Ande nas ruas, evangeliza. Evangeliza mesmo, vai em lugares que... Vai nas casas, vai evangelizar. Não fica só dentro da igreja, não. Vai atrás de alma. E Deus vai te abençoar grandemente. Em nome de Jesus. Aleluias. E você aí, que ainda não aceitou o Senhor Jesus, você ainda que não aceitou o Senhor Jesus, você que ainda não reconheceu Ele, não confessou Ele como seu único Senhor e Salvador, confesse o Senhor Jesus. Nós não temos mais tempo para perder, não. O Senhor Jesus, Ele disse que Ele ia partir. Ele partiu. Ele disse que Ele voltaria. Ele vai voltar. Então se prepare. Se prepare para encontrar com Ele. Se conserte. Aquilo que você estava fazendo, que não estava agradando a Deus, que não estava agradando o Senhor Jesus, pare com isso. Largue o pecado. Largue a falsidade. Largue a mentira. Largue o erro. O mundo do engano, do pecado. E vem para Cristo. Aceite a Ele. Porque enquanto a vida há esperança. Depois que morre, não tem mais não. Acabou. A hora é agora. Agora é a hora de você entregar sua vida a Jesus. Agora é a hora de você ir para uma igreja mais próxima de sua casa e pegar firme com Deus, pegar firme com o Senhor Jesus. Aleluias. Agora é a hora, o momento é agora. Enquanto você está vivo, enquanto você está viva, agora é o momento. Aceite ao Senhor Jesus. Vá para uma igreja mais próxima de sua casa. Se batize nas águas. Quando você se batiza nas águas, você está sepultando a velha criatura. Você está morrendo para o mundo e nascendo para Deus. Aleluias. Você está reconhecendo, confessando o Senhor Jesus e aceitando Ele como seu único Senhor e Salvador da sua vida. Aceite o Senhor Jesus, de fato, de verdade, e obedeça a palavra de Deus,
pratique a palavra de Deus. O que está escrito aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Porque a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluias. Você não vive só de pão, não, né? De comida e de água, não. Eu e você, nós dependemos da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. É toda. Então medite na palavra de Deus. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome, meu Deus. Aleluias. Santo, santo é o teu nome, Jesus. A palavra de Deus nos diz aqui, no Salmo 1. Olha só. É a palavra de Deus. Ele diz aqui, ó. Salmo 1. Vamos no capítulo 1 aqui. Capítulo 1, no versículo 1. Diz: os justos e os ímpios. Aleluias. Bem-aventurado o homem que anda no conselho dos... Perdão. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O homem que não anda no conselho dos ímpios, as pessoas que não quer saber das coisas de Deus, esses são os ímpios. Então diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Você não pode andar pelo conselho dos ímpios, aleluias. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não é pra gente, olha, não se detém nos caminhos dos pecadores. Não é pra gente ficar no caminho dos pecadores. Aleluias. E nem se assenta à roda dos escarnecedores. As pessoas que vivem ali só no erro ali. Olha o que a Bíblia diz, aonde eu quero chegar. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Aleluias. Essa pessoa aqui está dizendo aqui, a Bíblia está dizendo aqui, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Você tem que ter prazer na lei do Senhor. Você tem que ter prazer na palavra de Deus, aleluias. E diz mais, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluias. Então, medita na palavra de Deus de dia e de noite. É para o seu próprio bem. Aleluias. Aleluias. E lembrando, o inferno existe. A cidade santa existe. A cidade santa existe. A Nova Jerusalém. Aleluias. Para onde vai os salvos? É na cidade santa, Nova Jerusalém. O paraíso. Existe. Quem for para lá, quem for salvo, vai para lá. Quem obedecer a palavra de Deus, vai para lá. Para a cidade santa. A Nova Jerusalém. Vai morar eternamente junto com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, e com todos os salvos e com os anjos. Aleluias! E o lago de fogo também existe. E quem não obedece à palavra de Deus, quem não quer saber da palavra de Deus, quem não quer saber de Deus, vai ser lançado também dentro do lago de fogo.
E lá vai ficar com a besta, com o falso profeta, com o anticristo, com o diabo. Aleluias. Lá vai ficar com a besta, com o falso profeta, com o anticristo, com o diabo e todos os seus demônios, todos os anjos caídos que foram expulsos do céu. E vai ficar sofrendo lá, queimando no fogo eternamente também, pelos séculos dos séculos. A palavra de Deus nos diz isso. Então, se você não quiser ir para o lago de fogo, obedeça a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Porque quem cair no lago de fogo vai ficar lá para sempre. Pelos séculos dos séculos. É pelos séculos dos séculos. Deus, ele não criou o inferno, o lago de fogo, para o ser humano, não. Ele criou para o diabo e os seus anjos. Mas as pessoas também que não quiser saber de Deus, vai ser lançado lá para dentro. A Bíblia diz: todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo. Faça de tudo para você ter o seu nome no livro da vida. Como? Obedecendo a palavra de Deus. Praticando a palavra de Deus. Aqui, ó. Viva a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Obedeça a ela. Porque a palavra de Deus é que vai te dar a salvação. Aleluia. Fique firme até o último dia da sua vida nos caminhos do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, enquanto o fôlego de vida você tiver nas suas narinas, fique firme nos caminhos do Senhor Jesus. Aleluias. Não aceite perder a sua salvação por nada deste mundo. Você já pensou? Morar eternamente pelos séculos dos séculos no lago de fogo junto com o diabo e todos os seus demônios e com todas as pessoas que não quiseram saber de Deus, ali gemendo, gritando ali. Ali é um lugar de choro e ranger de dente. Então, você, pastor, não fica só preocupado com o dinheiro, não. Fique preocupado em ganhar almas. Fale da palavra de Deus. Se tiver uma pessoa, duas pessoas na sua igreja, fale da palavra de Deus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ensine o povo. Aleluia. E Deus vai te abençoar grandemente. Em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe a cada um que está vendo essa mensagem em nome de Jesus. Seja você agora mesmo abençoado pela mão de Deus. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe em nome de Jesus. Espírito Santo, traz refrigério para esta pessoa em um nome de Jesus. Aquilo que ele estava precisando, aquilo que ele estava querendo, em um nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, toca nessa pessoa. Abençoe ele em nome de Jesus. Passe com o teu fogo, desde o alto da cabeça à planta dos pés, em o nome de Jesus Cristo, e repreenda todo o mal que estava perseguindo essa pessoa, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sejam todos vocês abençoados e livres e libertos pela mão de Deus, em nome de Jesus. Eu abençoo vocês no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus. Amém, Jesus, amém, Senhor. Aleluias.